E no conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre throughput. Nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre cycle time, então nós já falamos sobre o WIP, e nós também já falamos sobre o cycle time. Agora é a hora da gente olhar a terceira métrica de fluxo. Lá do Kanban, a gente vai olhar o throughput, tá? Ai, gente, eu tô... Tá bom, vou deixar aqui embaixo, já tá escrito throughput, vambora, tá aqui embaixo. Então, vamos lá, o que é o throughput? Basicamente, throughput é a quantidade de itens que a gente concluiu, tá? Um dado período de tempo. Então, esse dado período de tempo pode ser quantos itens a gente finalizou em uma sprint, quantos itens a gente finalizou naquela semana, quantos itens a gente finalizou por dia. Se a gente fosse pegar, por exemplo, um conceito de linha de produção, a gente poderia pensar nisso daqui quantos itens, quantos produtos a máquina embala por segundo. Então, produtos por segundo, se a gente for pensar lá naquela estrutura lá de engenharia de produção, né? Do conceito mesmo aí, que veio de Kanban, do Lean, etc, tá? Mas vamos falar aqui de produtos digitais. Vamos falar do throughput real aqui, que a gente tá falando de um produto digital, de um software, etc. Basicamente, quando a gente fala aqui no conceito de throughput, a gente está olhando a quantidade de itens que saem em determinado ciclo de tempo, tá? É uma forma alternativa que a gente tem da gente tratar a velocidade de entrega, tá bom? Então, assim, quando o stakeholder perguntar pra gente, quando alguém da área de negócio perguntar, quantos itens vocês estão entregando por sprint? A gente vai olhar essa métrica aqui. No GetNav, no Gira, onde vocês quiserem olhar que tenha essa métrica, tá? E aí, um ponto importante. É legal a gente querer buscar melhorar a nossa eficiência e aumentar o nosso throughput, ou seja, aumentar a nossa taxa de entrega? Sim, é muito legal. Porém, a gente precisa ter uma baita atenção aqui na qualidade. Não necessariamente entregar mais, eu tô sendo efetivo, eu tô entregando com qualidade. Se você começar a entregar mais e a tua qualidade cair, isso aqui é um ponto de atenção. Quer dizer que tem alguma coisa pecando. E aí o pecando pode ser, você não tá dando tempo suficiente para o time de teste ir lá validar, desculpa, da forma correta, tá? Então sim, a gente tem que perseguir aumentar a nossa taxa de entrega, desde que a gente também persiga aumentar a nossa taxa a qualidade que está sendo entregue ali. Beleza? Vamos então agora aqui entender um pouquinho o que é esse throughput olhando o nosso Kanban board aqui, rapidinho. Recapitulando alguns conceitos que a gente falou, né? Esse número aqui em cima, ela é a quantidade de limite dos itens em progresso, tá? Então aqui o que eu tô dizendo olha, eu posso ter no máximo 3 itens na coluna de ready pra gente puxar. Eu tenho 2, então tá ok. Eu tenho 2 de 3, tá ok. Na coluna de analyze, eu tenho uma etapa de que tá doing, em andamento, e uma pronta. Essa etapa aqui que tá pronta, quer dizer que o time de desenvolvimento vai ser o próximo item que ele vai pegar assim que ele conseguir liberar um desses aqui para Donnie, tá? Já que a capacidade limite que ele tem aqui são 3 itens, ele poderia puxar esse? Poderia. Se ele puxasse, eu ia começar a ter um gargalo, como a gente falou lá atrás, tá bom? Então, esse item aqui do Analyze já tá pronto para ser puxado. Então, eu tô contando o tempo aqui. Eu tô contando o tempo dele aqui, ele tá aqui. Quando a gente começa a olhar ali o tempo de ciclo, que a gente já falou, o tempo entre uma etapa e outra, a gente vai identificar locais aonde estão engargalados e locais aonde estão fluindo bem, tá? Quando o developer pegar essa caixinha aqui, esse item, essa funcionalidade, essa história e entregar, o time de teste vai estar apto também a pegar. Então aqui, nesse exemplo, o time de teste já poderia puxar essa daqui. Só que ele já tá com o limite do WIP dele ali atingido, tá? Então, assim que esse item aqui for para deploy, ready to deploy, eu consigo puxar, o time de teste consegue puxar esse de Donnie pra cá. Então, é muito um sistema que eu tô ali, terminei minha parte, eu vou puxando, tá bom? Mas vamos falar aonde eu acho o meu throughput aqui. Como a gente falou, o throughput é a quantidade de itens que estão finalizados por período de tempo.
Então, aqui, o meu throughput foram de 1, 2, 3, 4 itens. Vamos botar que isso aqui foi sprint por sprint, ok? Então, a gente olha o cara que tá aqui. Pronto, já foi finalizado, fechado, não estou fazendo mais nada. Então, aqui foram 4 itens. E aí, eu quero trazer aqui para vocês, quero trazer um outro ponto. A gente pode olhar o throughput em relação ao tempo, para entender como o time tá andando, tá? Então, se eu fosse pegar aqui um gráfico de quantidade de itens que eu tô entregando, às vezes isso aqui a gente consegue ver muito bem dentro de um GetNav, de um Gira, dá pra fazer isso. Ou se você não tiver nenhum dos dois, você pode coletar os dados em uma planilha e você gerar esse gráfico, tá? Desculpa, se eu fosse plotar aqui um gráfico de quantidade de itens que foram entregues por semana, eu poderia ter algo assim. E aí, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que aqui na semana 1, na semana 2, eu vou vendo a evolução. Semana 4, na semana 5, na semana 6. E aqui eu vou ver a quantidade de itens que foram entregues. E aí eu consigo observar, às vezes, um padrão, tá bom? Então, aqui foram entregues um item, aqui a gente entregou 4 itens, aqui a gente entregou 5 itens, entregou 6, exemplo. Então, eu consigo observar, cara, o que aconteceu aqui nessa semana 4 que eu tive o maior throughput? Aqui foram 6 itens. O que aconteceu aqui nessa semana? E aí a gente vai começar a entender. Então, quando eu olho esse gráfico daqui, a gente consegue identificar, né? A gente consegue identificar como tá a produção no tempo. E aí, o que isso pra gente vai servir? Cara, o que aconteceu aqui? A gente vai pegar e vai dar um zoom aqui. O que aconteceu nessa semana? As histórias estavam melhor quebradas, então aqui a gente teve o quê? As histórias estavam com menor complexidade. A gente vai começar a levantar as hipóteses. A gente tem outra hipótese aqui. O que pode ter acontecido? Teve reforço de time? Teve reforço de time? Outra coisa que a gente pode ter visto aqui é, cara, como é que foi a retro daquela sprint, o que aconteceu, etc. Então, a gente vai levantando aqui pra identificar. Cara, pô, maneiro, né? A gente foi bem. Da mesma forma, a gente vai olhar aqui, caramba, o que aconteceu aqui nessa semana 3, que a gente também teve uma uma taxa menor de entrega. Mesma coisa aqui na semana 4. O que aconteceu aqui? Aí a gente pode ter um exemplo. Aqui foi feriado. Aqui teve... as histórias eram mais longas. São as histórias mais longas. Então, assim, a ideia é que quando eu olhar para um gráfico desse, a gente comece a ter uma visão temporal e identificar o que aconteceu tanto positivamente, que impactou positivamente a sua entrega, quanto impactou ali negativamente a sua entrega, tá bom? E aí eu quero falar um pouquinho aqui, um ponto de atenção, tá? Quando a gente olha das nossas métricas, quando eu pego aqui o nosso throughput, tá? Quando a gente olha para o throughput, ele pode ser uma métrica de equilíbrio melhor no cycle time, para melhorias do cycle time, tá? Então, essa daqui eu posso olhar como uma métrica para trazer melhorias para o meu cycle time. Se você não sabe o que é cycle time, vai no vídeo que eu tenho aqui nessa lista do explicando. Eu fiz um vídeo bem legal falando do cycle time. O cycle time, vamos voltar aqui em cima na nossa colinha, né? Quando a gente fala do cycle time, ele é a quantidade de... vou puxar pra cá. O nosso cycle time, ele vai ser o tempo
que leva para um item que está aqui em ready. Eu ainda não puxei ele para iniciar ele chegar aqui em ready to deploy, tá? Então, o cycle time é de quando eu puxei ele para estar pronto, galera, vamos começar, até, ó, pode subir, tá pronto. Então, a diferença de tempo aqui é o cycle time. Então, vamos voltar lá. Por que eu tô trazendo essa atenção aqui em relação ao throughput? O throughput, ele pode nos ajudar a trazer melhorias aqui em relação ao cycle time, tá? Em que sentido? Quando eu perceber que meu cycle time tá caindo, eu tenho que identificar o meu throughput também caiu, meu cycle time caiu. O que eu posso trazer de inferência aqui? Será que o WIP, olha como essas métricas elas estão todas relacionadas. Será que o WIP tá alto? O que tem em relação com o WIP? Vamos lembrar o que é o WIP, né? O WIP é o Work in Progress, é a quantidade de itens iniciados, mas não finalizados. E o Cycle Time, como eu falei aqui, é o tempo que a gente leva de ready até ready to deploy. Se eu tô com muitos itens iniciados, o meu Cycle Time, ele aumenta, porque eu não tô entregando, e o meu throughput, ele cai, porque não está finalizando. Então, se eu perceber aqui que, putz, olha só, houve uma queda no meu throughput, vamos olhar o cycle time aqui desse período. O que aconteceu com o cycle time? O cycle time também foi impactado. Então, aí a gente vai olhar. Olha, uma das hipóteses é que tinha muita coisa em progresso e que não foi finalizado. O que a gente vai fazer aqui de ação? Começa a fechar. Então, começa a finalizar tudo que iniciou. Ao invés de puxar coisas novas, começa a finalizar, pra gente tirar aquele estoque que tá parado ali dentro do... que a gente não conseguiu acabar, né? Então, a gente tem que resolver esse item, tá? E aí, um ponto aqui importante, então, pra gente fechar o assunto aqui de throughput, eu quero trazer pra vocês o seguinte. O throughput, eu falei lá em cima, ele pode nos ajudar aqui como a velocidade, uma forma alternativa de falar de velocidade de entrega, tá? Mas ele é diferente da velocidade. Então, aqui, ó, isso é diferente do conceito que a gente tem de velocidade. Por quê? Porque o throughput, ele não é baseado em story points. E o que é story point? Para quem ainda não pegou esse conceito. Story points é uma forma que a gente usa para estimar o tamanho ali de um item, etc. Tá? O throughput, ele é baseado... Então, ele se baseia em itens reais. Eu estou me baseando em itens reais de trabalho. Tá? E o que isso significa? Que eu tô olhando o que está acontecendo realmente. Eu tô olhando a minha velocidade aqui de entrega. Eu não tô estimando o tempo que eu vou finalizar uma demanda, que de novo é uma estimativa. Aqui eu tô olhando dados, eu tô olhando coisa real que eu entreguei, tá bom? Então, só esse conceito aqui pra gente ter em mente. Bom, acabamos de ver aqui três das nossas 4 métricas de fluxo. Nós vimos o WIP, nós falamos do Cycle Time e falamos do Throughput. Eu quero trazer aqui para vocês, lembrando que eu tô fazendo esse conjunto de conteúdos que eu tô fazendo aqui em relação a Kanban, eu tô usando como base o Kanban Guide for Scrum Teams, tá? Ele é um livro que ele é gratuito, 20 páginas dentro da Scrum.org. Você baixa lá e ele tá dizendo todas essas bases aqui, tudo isso que eu tô passando pra vocês, ele tá ali bem mastigadinho também. Mas eu quero trazer um conceito aqui chamado de lei de Little, tá? O que é a lei de Little que a gente tem? A lei de Little, ela é uma forma da gente conseguir, quem gosta de formulazinhas, né? A gente conseguiria ter uma formulazinha aqui para relacionar o cycle time médio do período com o WIP médio
e com o throughput médio, tá? Então, para quem gosta de fórmulas, tá aqui, gente. Para quem foi perguntando, pô, tem alguma fórmula para relacionar isso? Tem a famosa lei de Little. A lei de Little, ela traz pra gente que se a gente quer saber o cycle time médio daquela nossa linha, a gente pega a quantidade de itens em progresso médio. Então, em média, eu tenho aqui 10 itens em progresso. E o throughput médio, pô, em média, eu tô entregando 2 itens. Eu vou ter meu cycle time médio. Ah, ok, beleza. Meu cycle time médio vão ser de 5. Eu tô trabalhando com dias, 5 dias. Tá bom? Aqui... Desculpa. Aqui é a minha unidade de WIP, eu tô falando em dias. E aqui do throughput médio é de itens. Então, eu tô falando de 5 dias por item, tá? Só pra gente usar a dimensão correta. A lei de Little, ela vem só para relacionar essas 3 métricas que a gente acabou de ver. O cycle time, o work in progress, que são a quantidade de itens que foram iniciados e não finalizados, o throughput médio, que foram a quantidade de itens finalizados, e o cycle time, que é o tempo entre estar ready para ser puxado e ready to deploy, pronto para subir, ok? Galera, é esse vídeo. Esse vídeo ele não é pra ficar muito longo. Na verdade, ele está com 16 minutos. E no próximo eu vou trazer um pouquinho pra vocês da nossa quarta métrica, que é o Working Item Need, que a gente vai falar sobre o envelhecimento de um item dentro da linha, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Lembrem-se de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Cara, muito importante receber o feedback de vocês e se inscreva no canal, por favor. Preciso do seu engajamento para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. É isso, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau.